Montar uma equipe então, Rômulo, vale a pena, cara? Cara, a gente sabe que para entender se vale a pena ou não montar uma equipe, a gente tem que ter algumas informações antes, né? Vamos supor, se tu é dono da empresa, né, e quer montar uma equipe de marketing interna ou uma equipe para cuidar de algum projeto, a gente tem que entender qual que é o nível de exigência que tu vai ter. E a gente pode entender o nível de exigência entendendo o tamanho da empresa, né? Se ela é pequena, média ou grande. E não só o tamanho da empresa, eu vejo, mas até existem empresas que não necessariamente são imensas, né? Mas que têm um nível de complexidade grande no seu marketing, né? Falando aqui, pensando em marketing digital, né? Uma equipe de marketing digital. Às vezes uma equipe muito complexa, com muitas coisas, né? A gente pode também já trazer, já agora rapidamente, um exemplo da V4 mesmo. A gente não é uma empresa grande, mas a gente trabalha como uma equipe. Mas vamos pensar assim, se a gente tem uma empresa com uma baixa complexidade, um nível de exigência pequeno, assim, como que a gente vai trabalhar? Que é a maioria no Brasil, por exemplo. Exatamente. Né? A gente tem ali pequenas empresas, né, na grande maioria no Brasil, e geralmente ali, né, o empresário que não manja muito de marketing, não sabe muito bem como funciona, já quer montar ali uma equipe, enfim, já busca ali, sei lá, uma agência com... Quanto mais pessoas, melhor, né? Parece que fica mais bonito de se ver muitas pessoas trabalhando para minha empresa. Só que, na nossa concepção, né, ainda mais na nossa história, já testando todos os níveis, desde uma pessoa até uma equipe super completa, para essa empresa que é pequena, que não é tão grande, poderia pensar, bom, a equipe vai ter alguns problemas, que é, por exemplo, o ruído, aquela comunicação interna. A gente brinca que o ruído é o telefone sem fio, né? Eu falo digamos que tem uma equipe bem estilo agência, que tem o atendimento, o GP e a operação ali, resumidamente, né? Vai vir pro primeiro cara, aí o primeiro fala pro segundo, o segundo tem que falar pro terceiro, e às vezes até um quarto, e aí fica aquela coisa de que um entendeu de um jeito, até voltar pro cliente tudo errado. E isso para uma empresa pequena, isso é ruim. Sim, porque eles têm mais necessidade de agilidade. Exatamente. E aí esse ruído, ele nada mais é do que algo que vai atrasando as entregas. A gente sabe que as agências, né, geralmente atrasam as entregas, tem aquele negócio de, vai entregar isso, um site demorou 3 vezes mais o tempo. São muito preciosistas. Exatamente, porque assim, dentro do plano tudo dá certo, mas na hora de botar em prática não é tão simples. Então, para uma empresa pequena, a equipe não é interessante, pelo menos na nossa concepção. Tá, mas e se eu não tenho uma equipe, o que eu posso fazer? Quais outros modelos de trabalho que existem? Outro modelo que a gente já testou aqui, inclusive a gente foi uma dupla, né? Seria o modelo de duplas. Já fica um pouco mais enxuto, né? A gente tem 2 pessoas ali. É um pouco mais difícil de ter um telefone sem fio, mas aí são 2 pessoas, né? São 2 custos, são 2 cabeças pensantes ali. E geralmente essa dupla, ela vai ter ali funções diferentes, né? Lembra que tu era o cara mais analítico, eu era o cara mais criativo, e a gente atuava bem, sim, com certeza, a gente teve essa experiência. Mas assim, pensando na empresa pequena, menor ainda, aquela pequena que nunca fez marketing. Do zero no marketing. Do zero do marketing, uma pessoa já é o suficiente, uma pessoa multifuncional. E a gente já validou aqui também. Então, acho que até é proporcional, né? O tamanho da empresa, a exigência, para o tamanho da equipe. Geralmente o mercado, assim, a gente não cria, né? A gente acaba não criando pessoas multidisciplinares ou generalistas, né? O pessoal chama, acho que é um termo mais abrangente. E o pessoal acaba não criando essas pessoas, então, às vezes, um profissional até sabe fazer mídia, mas ele é literalmente um zero à esquerda em design, né? Exatamente. Então isso acho que se eu tivesse que dar uma dica para um profissional, né, que vai atuar com marketing digital, se ele puder ser o mais generalista possível, Sim. é o melhor jeito, né? O cara, entender o máximo possível que ele puder de design, o máximo possível de mídia, de estratégias e tudo isso, porque aí, se ele for, né, buscar empresas para trabalhar, sendo um cara sozinho, ele vai poder focar nessas empresas que são a maior quantidade no Brasil, né? Quantos Spotify tem no Brasil e quantas academias de bairro tem no Brasil. Exatamente. Até porque quando se sai da faculdade, tem essa ideia, vou ser especialista em algo. E aí quando para trabalhar numa equipe, numa agência e tal. E aí quando até tu chega em algum lugar onde tu tem que fazer mais de uma coisa, ou enfim, tu tem que ser um profissional generalista, né? Já fica aquela barreira, bom, mas não foi para isso que eu estudei, eu não vou ser tão bom nisso, mas não é o que é bom pra gente, geralmente a gente precisa pensar, e sim o que é bom para o cliente, o que o mercado precisa, né? A gente não pode ficar cego para isso. Mas enfim, tendo em vista aí o que uma empresa pequena tem, né, de exigência, e na nossa concepção, uma pessoa atenderia muito bem, a gente já validou isso na nossa história. Sim. A gente pode falar então da empresa grande, né? Uma empresa gigante aí, para ver o extremo, para conseguir fazer um contraste. Ou não necessariamente uma empresa grande, né? Por exemplo,
Acho que um exemplo legal é o Spotify, né? Que é uma empresa, obviamente, muito grande, né? Bilionária. E também tem a V4, por exemplo, né? Um exemplo bem simples também, que não é uma empresa grande, não é uma empresa milionária ainda, nem bilionária. Mas tem alta exigência. Exatamente, tem uma alta exigência e uma alta complexidade no seu marketing. Então, o que acontece para esse tipo de empresa, a nossa concepção é de que existem dois caminhos aí para elas. Geralmente elas vão precisar de uma equipe. Uma pessoa não vai dar conta, uma dupla. Porque é muita coisa. Talvez, dependendo ali, o cara até consiga, mas ainda assim vai ser muita coisa, o cara as duas pessoas vão ficar muito sobrecarregadas e as duas opções que a gente tem, ao meu ver, né, é ter a sua equipe interna. Por exemplo, a V4 Company aqui, a gente tem o nosso time lá com o designer, o mídia, a gente tem vendas também aqui dentro. Produção de conteúdo. Então, produção de conteúdo, exatamente, né, videomakers e tal. E a gente tem essa equipe interna, ou como o Spotify fazia, eles terceirizavam questões que eles não tinham um domínio exatamente, né? Como mídia que eles terceirizavam com a gente por um período, né? Eles tinham uma equipe, né, pelo que a gente sabe, interna ali, do pessoal que fazia toda a estratégia, e aí eles terceirizavam toda a parte de agência, né, com uma grande agência e tudo mais, e aí essa agência terceirizava a parte que eles não dominavam. Por exemplo, o tráfego, que foi o que a V4 fez naquele momento. Então, eles faziam isso com uma agência aqui na América Latina, meio que completo. Exatamente. E a gente descobriu recentemente também nos Estados Unidos, eles fazem o mesmo modelo. Exato. E a gente percebe que a equipe fica bem inchada, bem grande, né? Sim. Mas aí eles se apoiam em algo que é muito interessante, que é terceirizar. E aí você não tem aquele problema de ter uma equipe interna, inchada, com o CLT, enfim, todos aqueles problemas que a gente já sabe. Então, no caso de uma empresa gigante, essa equipe faz sentido, porque tem uma exigência também gigante. Pensando no profissional, o cara pode, se ele quiser focar nesse tipo de empresas, a gente sabe que tem os prós e contras, né? Como eu disse, não tem tantos Spotify, então se o cara acaba pegando o Spotify, ele vai ser grande parte do faturamento dessa empresa, se ele só foca nisso. Então isso já é modelo de negócio e tal, já pode gerar alguns problemas. Mas caso você tenha essa oportunidade, vai ser muito difícil trabalhar sozinho e provavelmente vai ser difícil trabalhar em dupla. Então equipe, buscar terceirizar, né? Talvez trazer pessoas de outras empresas para colaborar com essas, se tu tiver alguma oportunidade de trabalhar com esse tipo de empresa, né? Eu queria entender do pessoal aí de casa, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Vocês trabalham sozinhos? Vocês trabalham em duplas? É muito importante que a gente tenha essa opinião de vocês aqui embaixo, entre nessa discussão para a gente poder entender um pouco mais o que o nosso público acha de tudo isso. Exatamente.